Olá, qual a qualidade do alimento que chega na sua mesa? Quando você consome esse alimento, você está reproduzindo que tipo de relação com quem produziu, com você que compra? Ou seja, que relação social acontece aí e que relação que se estabelece e que é reproduzida com o meio ambiente? Você já parou para pensar sobre isso? Que modos de produção existem no campo e na cidade para que esse alimento chegue até você? O projeto Vozes de Gaia quer ouvir mulheres que se relacionam, produzem, comercializam e pensam, pesquisam sobre o alimento que chega até nós. São cosmovisões sobre a agroecologia, a agrofloresta, numa perspectiva da inclusão e da saúde, feita por mulheres que se relacionam com a terra, seja produzindo, seja pensando-a de uma maneira solidária e harmônica. Como disse a nossa grande líder Margarida Alves, da luta eu não fujo, né? Estamos aqui, é melhor morrer na luta do que morrer de fome, isso ela dizia com muito vigor. Olá, nós estamos aqui com Maria José Moraes Costa, mais conhecida como Mazé Moraes. Ela é muito jovem, tem 37 anos, é casada e mãe de um filho e também é natural de Batalha, Piauí. Ela é agricultora familiar, em regime de parceria com seus pais. E ela trabalha numa área de 1,5 hectare e produz lá feijão, milho, mandioca e também tem pequenos animais na propriedade. É uma trajetória muito bonita que se vincula à participação em organizações comunitárias, como a Pastoral da Juventude, associações cooperativas e no movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais, o MSTTR, que começou a atuar em 2000. Tem muito mais coisas sobre a Mazé, mas eu vou pedir para ela contar um pouquinho sobre aquilo que ela considera mais importante da biografia dela, dessa história de vida tão especial, a partir, por exemplo, da CONTAG e também da Comissão de Jovens lá de Batalha, Piauí. Seja bem-vinda, Mazé, e já conta para a gente um pouquinho sobre a sua vida, sobre essas suas experiências envolvendo trabalhadores e trabalhadoras rurais. Como você já mesmo começou aí a minha apresentação, né? Eu sou Maria José, mais conhecida como Mazé Moraes, né? Agricultora familiar, mulher negra, feminista, né? Também, e aí venho de minha trajetória de vida talvez não seja muito diferente de muitas outras agricultoras familiares, né? Eu sou filha, como já foi colocado, de um casal que sempre viveu da roça. A gente sempre, né, a nossa vida inteira foi toda na roça, plantando, colhendo, vivendo da agricultura familiar. O movimento sindical, ele é como se fosse um sistema, um conjunto. Tem no município os sindicatos, no estado as federações e a nível nacional a confederação, que é a CONTAG, como se fosse um guarda-chuva, né? Nós tem a base lá embaixo, que é o nosso sindicato, que é principal, a peça principal, vamos dizer assim, e aí vem seguindo a nível estadual a nossa federação, como se fosse assim, um caule, né? E a CONTAG em cima, como se fosse ali a árvore, ali, as folhas ali, os galhos, as coisas. Então é como se a gente fosse realmente esse conjunto, esse sistema. Em 2013, eu cheguei na Secretaria de Juventude, fiquei de 2013 até 2017, e em 2017 assumi a Secretaria Nacional de Mulheres da CONTAG. Aí, minha filha, eu consegui perceber a dimensão grande de que é estar na Secretaria de Mulheres da CONTAG. E eu confesso para você, a única coisa que talvez não sei se me assustava, mas me fazia refletir muito,
era pensar na Marcha das Margaridas. Aí eu disse, meu Deus, eu sou uma jovem, tá? É uma responsabilidade muito grande a ocupar nessa secretaria, assumir essa secretaria, porque as questões das mulheres são muito, não é que a da juventude também não é, mas da juventude das mulheres tem especificidade e ao mesmo tempo é transversal. Eu vou dar conta, né, de poder estar representando de forma, assim, honrando, né, a confiança que o Brasil, que as federações do nosso Brasil, que o próprio meu estado do Piauí está dando de eu assumir essa secretaria tão importante que é a Secretaria Nacional de Mulheres da CONTAG. E foi muito bacana, muito lindo, porque eu tive o apoio. A gente não faz o trabalho sozinha, né? Eu tenho convicção, tenho certeza disso. O trabalho só é bom e só vamos dizer assim, valoroso quando você faz de forma coletiva. E eu tive, né, a honra de poder trabalhar aqui com a direção da CONTAG, contar com o apoio da diretoria, sobretudo do meu estado do Piauí, da Federação da FETAG Piauí, mas também de uma Comissão Nacional de Mulheres que temos representantes em todos os estados. Antes de eu chegar aqui, muitas outras companheiras, desde a década de 60, 80, lutaram. Muitas delas não estão mais nem aqui conosco, mas que lutaram muito para que hoje a gente pudesse estar nesses espaços, né? Depois de ter conquistado a cota, depois de chegar na direção da CONTAG, a primeira diretoria da CONTAG paritária. Então, para a gente é muito importante. Foi fundamental a luta das companheiras ao longo dos anos para que hoje nós tivéssemos, né, depois de 22 anos na direção da CONTAG, a gente ter lá em 1998, no 7º Congresso da CONTAG, ter aprovado a cota de 30% de participação das mulheres dentro da diretoria da CONTAG e em todos os espaços, instância do movimento sindical, e em 2013 ter aprovado a paridade de gênero dentro da federação, e isso se estendendo também para nossas federações. E em 2017 ter, de fato, implementado, porque hoje nós estamos a primeira diretoria paritária da direção da nossa confederação. E isso, para nós, é fundamental. Como disse a nossa grande líder, Margarida Alves, da luta eu não fujo, né? Estamos aqui, é melhor morrer na luta do que morrer de fome, e isso ela dizia com muito vigor. Se a gente for se estender muito sobre a situação do trabalhador rural, eu acredito não, muita gente não gosta mesmo, entendeu? Agora, eu só deixo de dizer quando eu morrer, porque só Deus, quando Deus mandar minha morte, porque a gente não pode, é um negócio que a gente tem lá dentro, a coisa está dizendo, a gente tem que dizer mesmo, entendeu? É a situação do trabalhador rural. Eu queria que você, nesse espírito, você contasse um pouquinho para a gente sobre a importância da experiência das mulheres na agroecologia. Assim. Por que é importante a gente considerar a experiência dessas mulheres, que são diversas, dentro do contexto da agroecologia? É porque nós sabemos que nós, mulheres, né, que desde muito cedo que plantamos, que cuidamos, que sabemos da importância que tem a agroecologia de produzir alimentos com qualidade, alimentos livres do uso de agrotóxico, e a gente sempre vem dizendo que isso, que a importância da agroecologia na nossa vida tem sido de poder ter e viver e vivenciar uma vida mais saudável, porque comer alimento de verdade e quem planta e faz com que essa alimentação de verdade chegue até a nossa mesa são nós, mulheres, né? Quando a gente fala sobre o alimento, sobre o modo como as pessoas produzem esses alimentos, né, e a forma como as pessoas se alimentam, é falar também, no meu ponto de vista, é falar também da soberania alimentar, como direitos, né, dos nossos povos, de definir as políticas de estratégia em relação a essa produção, ao consumo, à distribuição de alimentos. A gente entende que essa questão da alimentação são questões políticas. E aí eu lembro de uma frase legal que, não sei se você já ouviu, mas a Bela Gil, ela diz, né, que comer
é um ato político. E ao longo do tempo, eu fui entendendo que a comida, ela é uma ferramenta de mudança. Ela pode ser uma ferramenta de mudança quando a gente tem consciência daquilo que a gente está consumindo. É uma ferramenta de mudança política, econômica, ambiental, social, nutricional e por aí vai. Só que ela só pode ser utilizada como uma ferramenta de mudança, né, consciente, quando a gente tem a oportunidade de escolher o que comer. Quando a gente pode escolher consumir um alimento orgânico para não envenenar a terra, né? Para não deixar o agricultor doente, para não nos deixarmos doentes, né? Mas a gente precisa dessa oportunidade de escolha. E aí sim, isso se torna um ato político. E o modelo de produção agrícola dominante no Brasil tem como centralidade o alimento como mercadoria e não como um direito humano nosso, um direito que a gente tem, né, de garantir a nossa vida e assim, isso às vezes nos preocupa. E essa lógica produtiva é responsável pela concentração da forma da terra, né, do desmatamento, do envenenamento, como eu já tinha dito antes, de alimentos, né, contaminação do nosso meio ambiente, que a gente sabe como está o meio ambiente, da nossa água, da própria população. E assim, de certa forma, esse modo, ele funciona, sabe, Lara, dentro da lógica do capitalismo global. E isso também tem, de certa forma, preocupado bastante. E, né, através aí do agronegócio, que tem orientado prioritariamente as políticas agrícolas para o monocultivo e a exportação, a gente sabe que a agricultura familiar, que a agroecologia, que a gente produz para nós, para nossa vivência, para ter, de fato, uma alimentação de qualidade, sem o uso do agrotóxico. E os grandes, né, o agronegócio, ele produz cada vez mais para exportação, sem falar que utiliza muito dessa questão do veneno. Déficit na Previdência, cortes na educação. Até parece que o Brasil está quebrado. Mas você sabia que todos os anos o país deixa de arrecadar bilhões de reais com a isenção de impostos sobre os agrotóxicos? Isso acontece porque os agrotóxicos são considerados essenciais e, por isso, alguns impostos são reduzidos ou não são cobrados. Quem ganha com isso é o agronegócio, mas quem perde somos nós. Quanto mais agrotóxico é usado, menos o Estado arrecada com impostos. E mais dinheiro o governo gasta com saúde pública e com os danos ambientais. Para se ter uma ideia, cada $1 gasto na utilização de venenos agrícolas custa $1,28 para os cofres públicos no tratamento das intoxicações. Sem contar que no cálculo dos prejuízos não são considerados os danos ambientais e também os danos à saúde humana a longo prazo. Por que o governo incentiva tanto algo que faz mal para a nossa saúde? Outros produtos que também são prejudiciais, como o álcool e o cigarro, são sobretaxados para evitar o consumo deles. Pensa com a gente. Se o governo deixa de cobrar impostos de um determinado produto, ele estimula a sua utilização. A tributação do agrotóxico representa mais dinheiro para a saúde, para a educação e para a biodiversidade, e menor estímulo à utilização desse tipo de veneno. Aí eu te pergunto, cadê o dinheiro do agrotóxico? Eu queria que você comentasse um pouquinho, a partir da sua experiência, especialmente com o caderno, né, de Mulheres na Agroecologia e Agroecologia na Vida das Mulheres, como é que esse mapeamento dessas experiências aconteceu e o que você achou mais interessante, assim, desse mapeamento das experiências das mulheres em relação à construção da sua vivência agroecológica? A gente sabe que no nosso país, sabe, Lara, que existe muitas experiências lindas que não estão sendo dadas a visibilidade, que não estão sendo valorizadas da forma que é necessário. Então, assim, para a gente, foi muito importante porque a gente conseguiu descobrir
E as mulheres também conseguiram descobrir elas mesmas que já faziam a agroecologia, mas que não estavam nem sabendo que estavam exercendo e que estavam fazendo a agroecologia. Consegui também perceber, e a gente conseguiu também nesse caminhar, de olhar essas experiências, de ver o quanto a produção agroecológica contribui com as mulheres, não somente para como é que você diz assim, a organização da produção ali da familiar, mas também pela autonomia das mulheres, para as mulheres terem uma própria renda, porque a gente sabe a dificuldade. Então, a produção agroecológica, as mulheres fazer a sua produção nos seus próprios quintais produtivos, além de gerar renda, de ter autonomia, também contribui muito para o orçamento familiar. Para a gente, esse livro aqui, ele tem coisas, quem não conseguiu ler ainda, que puder estar lendo, ele traz aqui várias questões importantes que entendemos por as experiências da agroecológica, porque nos interessa mapear, né, e nos interessa muito mapear essas experiências. As iniciativas de mapear as experiências agroecológicas para a gente, protagonizada pelas mulheres, é uma forma potente, no meu ponto de vista, eu digo assim, de manter vivo, sabe, político, de manter vivo sobre o nosso projeto de desenvolvimento, né? E essa potência emerge, sem dúvida, da ação e do trabalho das mulheres agricultoras familiares do campo, da floresta e das águas. Esse mapeamento despertou para elas, para além de perceber que já vinham fazendo a agroecologia, mas que o que elas iam fazendo, às vezes, muitas vezes no olhar dela, era como se fosse só ali, naquele menor ali para elas no conjunto, mas elas conseguiram perceber que o que elas iam fazendo não só beneficiava somente ela, mas elas estavam fazendo algo para além, para a sociedade, né? Porque elas estavam contribuindo, de certa forma, ali com a natureza, né? Com a saúde, não só delas, mas de outras pessoas também, porque elas estavam comercializando, de certa forma, a sua produção produzida ali de forma agroecológica, porque para além da subsistência ali do dia a dia, de eu não ter que ir na feira para comprar o pimentão, o tomate, o cheiro verde, a pimentinha, mas aquilo que eu estou produzindo, que aí eu me coloco com elas também, que eu também tenho meu, apesar de eu ficar aqui também muito na Contag, mas eu tenho também o meu quintal produtivo, que tem várias coisas também bem legal. E assim, a gente está também contribuindo para a sociedade, a gente está mudando a vida das outras companheiras, para além da questão da autonomia também, além de você estar descobrindo que você está contribuindo para um meio ambiente com qualidade, sem degradação, sem o uso do agrotóxico, você também está descobrindo que você está ajudando na questão da saúde das pessoas, porque essa experiência também está fazendo com que eu possa aumentar minha autoestima e acreditar que é possível fazer agroecologia de uma forma que não precisa de tanta coisa para a gente fazer agroecologia, para a gente pensar agroecologicamente. Eu dizia assim que, nesse sentido desse mapeamento, além da gente poder fazer esse mapeamento para dar essa visibilidade, né, aos saberes, às práticas que as mulheres trabalhadoras rurais, agricultoras familiares do nosso movimento sindical, do campo, da floresta e das águas, vem desenvolvendo na construção da agroecologia, né, nos processos de transição agroecológica, é fundamental, porque isso também faz com que elas percebam, eu venho fazendo alguma coisa que está mudando a vida de outras pessoas. O reconhecimento, a valorização, né, o valorar esse protagonismo das mulheres na agroecologia, favorecendo as trocas de intercâmbio, que foi muito importante, né? Os intercâmbios das experiências, eu poder viver, eu poder ver o que você está fazendo, mas também poder dizer, olha, lá no meu quintal eu faço assim, e você está fazendo, eu posso também pegar um pouco e pensar lá de como é que eu vou melhorar, né, e de como eu vou beber dessa fonte, dessa experiência que você está fazendo aqui. A construção de novas, né, estratégias para assegurar as políticas públicas de apoio à produção, né, e a comercialização dos produtos agroecológicos, né, o fortalecimento da luta, que eu acho que é importante também trazer em defesa da agroecologia, a afirmação da sua importância
importância essencial na construção do nosso projeto alternativo de desenvolvimento rural sustentável e solidário. Eu acho que tudo isso que a gente vem conversando, que a gente vem trazendo, isso é fundamental. Foi muito bom buscar e muito mais. Essas foram algumas que a gente conseguiu. O bom mesmo seria que a gente pudesse pegar esse mapeamento, ter condições de fazer mais mapeamento, diagnóstico e poder fazer intercâmbio, porque eu acho que isso incentiva, anima umas às outras a poder estar continuando fazendo de forma agroecológica.